Simetria. O currículo ele traz para o 4º ano reconhecer simetrias de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-las na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas ou de softwares de geometria. Vamos trabalhar agora com outro conceito geométrico, a congruência. Congruência é quando eu tenho uma figura que ela tem os lados e os ângulos sempre iguais. Então eu posso trabalhar com os alunos com o tangram, apresentar o tangram para os alunos, perguntar quais são as peças do tangram, como elas se chamam e pedir que eles façam a comparação. Quais peças são iguais? Então, para isso, eles vão sobrepor uma peça à outra e verificar quais as peças do tangram que são congruentes, ou seja, os lados e os ângulos são iguais. Também podemos trabalhar com outro conceito matemático que é a simetria. A simetria, ela vai trabalhar também com uma coisa chamada eixo de simetria. E esses conceitos básicos, eles vão ajudar depois quando nós tivermos algumas coisas teóricas mais lá para frente, no 5º, 6º, 7º ano, no ensino fundamental 2. Então a gente pode pedir aos alunos que trabalhem comparando a simetria. Por exemplo, a simetria ela tem que ter dobrando no eixo de simetria, eu tenho que ter uma parte exatamente igual a outra parte. Então, a simetria das letras. Por exemplo, eu tenho aqui a letra E, que eu dobrei ao meio, e uma parte da letra é exatamente igual à outra. A letra P. Se eu dobrar a letra P ao meio, ou de baixo para cima, eu não vou ter um lado igual ao outro. Então a letra P, ela não é uma letra simétrica. A letra E é uma letra simétrica porque ela tem esse eixo de simetria, um lado é igual ao outro. Também para trabalhar com a simetria, eu posso usar alguns desenhos de algumas figuras. Por exemplo, esse aqui, retângulo. Se eu dobrar o retângulo ao meio, eu tenho um igual ao outro. Se eu dobrar em um outro formato, também vou ter um lado igual ao outro. Então, no retângulo, eu tenho dois eixos de simetria. Aqui e aqui. Eu tenho aqui um bolo. Se eu dobrar esse bolo ao meio, eu tenho um eixo de simetria. Se eu dobrar ele assim, outro formato, eu não vou ter simetria. Então, nesse caso, o bolo ele tem um eixo de simetria. Esse bolo aqui ele é desenhado utilizando a malha quadriculada. É um outro instrumento que eu posso trabalhar com o meu aluno a questão da simetria. Então, eu posso dar para ele um desenho e ele tem que está fazendo a simetria. Eu dei um triângulo, então eu quero que ele faça a simetria desse triângulo. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então eu vou chegar do outro lado, 4 quadradinhos. E vou unir as pontas. Então aqui eu tenho uma figura simétrica, um lado igual ao outro. Posso trabalhar com formas geométricas ou qualquer outro desenho. Uma outra forma de trabalhar com a simetria, esse aqui a gente já viu, que é o geoplano. E eu posso trabalhar com as borrachinhas para que a criança construa a simetria. Então eu dou um triângulo e ela precisa fazer a simetria. Então eu vou unir os pontos, quantidade de
preguinhos, eu usei 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e coloco. Então eu fiz aqui um retângulo simétrico. Aqui a casinha, a mesma forma. Eu dou metade de uma casinha e eles precisam construir a outra metade. Então aqui a gente já começa a trabalhar essa questão de eixo de simetria. Em quantos que eu posso dividir essa figura e ter o mesmo desenho de um lado e o mesmo desenho do outro.